Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos da Associação Espírita Fé e Caridade. Estamos aqui mais uma segunda-feira juntos, na doutrinária das segundas, agora no modo online. Gratidão a todos vocês que nos acompanham ao vivo, nesse esforço de, junto com a espiritualidade amigo, neste momento, disponibilizar as nossas energias, a nossa atenção, a nossa fé para a equipe espiritual possa utilizar em favor de todos os encarnados e desencarnados que estão vinculados às atividades da nossa casa. Gratidão a todos vocês que estão junto conosco fazendo essa atividade. Temos hoje a nossa querida amiga Emília. Boa noite, Emília. Boa noite, Fabi. Bem-vinda. A Emília participa das nossas atividades também, junto à coordenação, junto com o Alan, Hillian e o Paulo, o EGE, né, às sextas-feiras. Como é que está o pessoal do EGE, Emília? Super bem. O pessoal muito estudioso, muito aplicado, é uma turma muito boa. Nós gostaríamos de dizer, acho que a Sandra também falou semana passada, que as atividades da casa não pararam, com exceção dos trabalhos mediúnicos que não podem ser executados, os grupos de estudos, as irradiações, a assistência social continua. Agradecemos também a todos os coordenadores, a todos o pessoal que estuda. Todo momento que a gente se junta online, a equipe espiritual está junto, além de nos auxiliar, utiliza as nossas energias, né? Nosso ectoplasma, nossa fala, para ajudar todos aqueles que eles estão auxiliando naquele momento. Nós vamos fazer a nossa leitura, então, do livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ergamo-nos, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Lucas, versículo 15 e 18. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da preguiça para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir a treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor de acordo com os nossos desejos menos dignos para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombra corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através dos seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso erguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se desejamos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Com os corações unidos no desejo de retornar ao convívio com o Pai, na vivência de suas leis, no cotidiano de nossas vidas, no interior dos nossos corações, pedimos, Senhor, sustenta-nos essa caminhada que inicia no autoconhecimento, que se extravasa nas mãos, no contato do nosso semelhante, que se inicia no ambiente da nossa casa, se extravasa em nosso local de trabalho, indo nas nossas ações em nossa comunidade, na cidade, no país que nós vivemos. Dá-nos coragem, Senhor, perseverança e bom ânimo de continuar essa caminhada firme e decidida da convivência, em definitivo, com o Pai
de amor e de bondade. Contamos contigo, Jesus. Agradecemos a espiritualidade amiga, que é a portadora das benesses de Jesus em nossa vida. Agradecemos pelo carinho, pela atenção, pela proteção que dão a todos nós, todos os dias. Que nós possamos estar com vocês, como vocês estão conosco. Assim seja. Para aqueles que estão entrando agora, a nossa amiga Emília, a casa é toda sua, Emília, é um tema muito, muito importante sempre em nossas existências, mas em especial nesse momento que a gente está ouvindo falar a todos os instantes de números de morte, né? Do medo da morte que assombra nós, nossa família e o mundo. Fica com Jesus, uma boa família. Obrigada, Fabi. Daqui a pouquinho a Fabi volta, né, para fazer o encerramento, então, com a gente. Pessoal, boa noite. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu preparei um material sobre esse estudo com muito carinho. Boa noite a todo mundo que está dando aqui uma boa noite, cumprimentando nos comentários, a Patrícia, querida, Rosemary, Suzana, Silvana, Robson, Wilson, boa noite, Vera, Ivete. Olha, tanta gente querida. Obrigada, Ana Maria, obrigada por estarem aqui nessa noite. É muito gostoso sentir a presença de vocês, sentir esse carinho. Para vir aqui falar de um tema tão importante, né, como esse, perda de entes queridos. Bem, antes de começar até, contar um pouquinho dos bastidores, quando eu sugeri esse tema para a Fabi me convidou faz um pouquinho mais de um mês, 2 meses, para vir aqui essa noite, e esse tema, ele, enfim, permeia a minha vida já há muitos anos, e eu sugeri esse tema para a Fabi em função do momento que a gente está vivendo, né, e ela colocou essa ressalva, que ela colocou agora no começo, puxa, é um momento tão importante para trazer esse tema, né, uma responsabilidade tão grande. Então, eu tomei essa responsabilidade com muito carinho, e venho fazendo várias leituras e me preparando bastante para essa noite. Então, antes mesmo da gente iniciar, eu queria trazer uma frase que me tocou muito e, na sequência, uma história que me tocou muito. Para esse encontro, eu me baseei bastante nesse livro, né, que é o Vivências do Amor em Família. Ele é um livro baseado em palestras, né, em falas do Divaldo Franco, que foi organizado por Luiz Fernando Lopes. Ele já apareceu aqui em Outras Doutrinárias, esse livro, já em várias outras doutrinárias muito bacanas também, nesse momento que a gente está aqui à distância. E o Divaldo traz essa frase que eu acho muito bonita. Há dores para as quais não há palavras. A morte é um desses dramas. Então, é com essa grande ressalva que eu queria começar essa conversa de hoje, né? Então, a gente está aqui para conversar sobre perda de entes queridos, mas com muito respeito por cada um que está aqui, tá bom? Então, para a gente começar, eu quero trazer uma história desse livro, que é da onde sai exatamente aquela frase que está aí. Nessa história, uma história verídica, né, contada pelo Divaldo, o Divaldo estava lá na Mansão do Caminho, uns anos atrás, e ele estava atendendo, como ele sempre atende as pessoas, né, ou atendia, né, quando eu vi essa possibilidade de atender pessoalmente, ele estava atendendo lá na instituição, na Mansão do Caminho, já era madrugada quando entraram 2 mulheres lá na mansão, e uma delas, né, acompanhava a outra estava cambaleante e praticamente se arrastava. Então, ele viu que era uma mulher de mais ou menos 50 anos, e a outra pessoa que estava trazendo, ele já conhecia quem era aquela amiga que estava trazendo ela. E essa senhora, então, tomou a frente para falar, amiga, né, falando por essa que estava numa situação muito difícil ali, estava, enfim, cambaleante e desfalecendo, e disse o seguinte: ela era mãe de um rapaz de 16 anos de idade, que foi assassinado com 2 tiros na cabeça. Bem, e ela trouxe então a amiga para que Divaldo a confortasse. E Divaldo, então, trouxe essa frase que eu mostrei agora há pouco, né, há dores para as quais não há palavras, e ele ficou sem palavras. E como é que ele iria ajudar aquela senhora que estava passando por uma situação tão difícil? Mas ele precisava ajudar. Ele se confessava não ter palavras, mas ele não podia deixar aquela situação como ela estava, né?
Essa senhora vira e mexe, o que ela falava, o que balbuciava era só que ela queria morrer. Então ela estava realmente numa situação muito, muito, muito complicada, e a amiga pressionava: Divaldo, fale alguma coisa, fale alguma coisa. E ele vinha tentando buscar na mente dele que mensagem, o que ele podia falar para uma senhora naquela situação. Né? Então, ele se confessou: olha, eu realmente não tenho palavras, eu não posso, não tem nada que eu possa lhe dizer nesse momento, né, tão difícil. E ele diz assim: aquela dor era tão profunda que não merecia palavras vazias de emoção. Aquela dor exigia respeito. Bem, então ele consegue recobrar a emoção dele, né? E se dirige, então, sem pretensão alguma, mas se dirige a essa senhora dizendo o seguinte: minha senhora, se eu tentasse convencê-la de que o seu filho vive, afirmando que a vida além do corpo continua além do corpo, minha proposta não produziria nenhum efeito, pois a senhora já sabe que isso é verdade, mas no momento provavelmente não está disposta a acreditar. É possível que eu mesmo não acreditasse se estivesse na sua situação. Se eu lhe dissesse: tenha coragem, talvez a senhora respondesse: coragem eu tenho, mas não tenho forças. É natural. A tragédia enlouquece-nos, tira-nos o sentido da vida. Por isso, ao reconhecer-me sem palavras para falar-lhe, eu gostaria ao menos de pedir licença para dar-lhe um abraço, de uma forma como talvez eu nunca haja abraçado alguém. Bem, é com essa história que continua, a gente vai continuar com essa história mais adiante, tá? Eu queria iniciar, então, essa conversa com essa história e com esse abraço, que todos aqui que chegam para ouvir essa doutrinária, né, em função do tema dela, por estarem preocupados, mexidos, ou por terem uma lembrança, ou por terem recentemente passado, né, por uma despedida de um ente querido, que vocês se sintam abraçados antes de tudo. Bem, para a gente começar, eu acho que a primeira questão é tratar desse tema tão importante e desse sentido, desse significado da morte. Mas a morte, claro, na visão da doutrina espírita, que é o que a gente vem aqui está disposto a estudar, né? Então, na visão espírita, a morte, o desencarnar, nada mais é do que voltar para casa. Na doutrina espírita, a gente reconhece o mundo espiritual como o mundo primeiro. E o mundo material é um mundo de passagem, né? Então, a morte, ela é o fim da vida material, dessa passagem. Ela não é o fim da nossa existência. Ela nada mais é, na doutrina espírita, tá? Na nossa fé, a transferência para outro estado vibratório. Então, nós estamos aqui encarnados num estado vibratório referente ao nosso momento, né? Nosso espírito ligado célula a célula a esse vaso material, que é o nosso corpo, e, de repente, algo acontece, seja um acidente trágico, como foi desse menino, que eu contei a história, seja uma doença, seja o que for, que a gente, né, ou até o falecimento geral dos órgãos, numa velhice lá na frente, no fim da vida, independente da causa, há um desligamento das células do corpo físico, né, que já não mais sirva, o corpo físico já não mais serve, ao desligamento e a liberação do espírito. Assim se dá a morte, né, ou seja, a gente não tem esse fim, certo? Então, uma máxima muito importante para nós nos lembrarmos sempre que a gente se deparar com esse tema é que nós somos espíritos. Nós fomos criados por Deus e nós somos espíritos e estamos passando por essa terra nesse momento, estamos encarnados, porém somos imortais. O nosso corpo, assim como qualquer matéria, ela tem ciclos, né? Ela está aqui sendo usada por nós nesse momento, quando não tiver mais serviço para nós, né? Ela vai se decompor, ou vai ser, enfim, se for uma cremação, que quer que seja, esse material orgânico vai retornar à Terra.
existe um ciclo da matéria, né? Mas isso não se dá ao espírito. O espírito, a individualidade segue vivendo, né? Segue a sua jornada. Somos imortais. Fomos criados em determinado momento por Deus e seguiremos a nossa trajetória, que tem por fim a perfeição relativa, né? Nós nos aproximarmos muito de Deus. Claro, nunca seremos Deus, nos aproximaremos dele na nossa caminhada, né? É isso que nós queremos. Queremos estar próximos do Criador. Bem, e o desencarne, esse momento que eu comentei ali, desse desenlace, né? Olhando aqui o livro que é a obra básica da doutrina espírita, né? Entre as 5 obras básicas é o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 149, esse livro foi codificado por Allan Kardec, né? Através de muitas psicografias, né? Muitas do mundo inteiro. Allan Kardec codificou as principais perguntas, né, filosóficas aí, religiosas, né, e uma delas, a 149, é: que sucede à alma no instante da morte? E a resposta que os espíritos dão a Kardec é: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Ou seja, uma vez que nós, né, que exista o momento aí da morte, e vai existir para todos nós, a certeza que nós temos, né, estando aqui encarnados, nós voltaremos a ser somente espíritos, sem mais a companhia do corpo carnal. Vamos voltar ao mundo dos espíritos, da onde nós viemos, e da onde nós nos apartamos, sabemos, momentaneamente. Ok? Bem, voltamos lá a esse mesmo tema do desencarne, agora numa visão do espírito Miramês, nesse livro Filosofia Espírita, psicografado por João Nunes Maia, que é uma passagem que eu acho muito interessante, que é a explicação dessa pergunta, que diz assim: a alma depois da morte volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade em contínuo aprendizado e, ao terminar o curso, voltasse ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir mais livre no exercício das suas obrigações. Essa metáfora, né, da Terra como uma escola, ela já havia aparecido em outros livros espíritas, né? O próprio Kardec usa essa metáfora, né? Kardec foi professor na encarnação dele, em que ele traz aí a decodificação da doutrina para a gente, né? E essa metáfora, ela é muito interessante, né? Ela dá uma ideia de que justamente a Terra é esse lugar em que nós estamos passando e que nós vamos aprender, assim como alunos numa escola, né? E que a gente está aqui nessa escola no primeiro ano, depois a gente pode até tirar férias, ou seja, não que ir para o mundo espiritual seja férias, né? O trabalho continua e às vezes até se intensifica, mas a gente se afasta lá da escola e depois volta mais um ano, né, que pode até ser que a gente repita de ano, às vezes acontece para os alunos repetirem de ano, nós encarnados aqui, pode ser que a gente tenha que voltar para repetir ano, às vezes é o caso, né, ou se nós progredimos de fato, cumprimos todas as provas que nós temos que cumprir, a gente aí se afasta da escola, né, no desencarne, retoma a escola num ano mais avançado, ou seja, para novas provas, para novos aprendizados e assim por diante. Então, a metáfora que eu acho é muito válida, né, quando a gente fala nesse tema das encarnações. E sobre a vida futura, então? Ali na pergunta bem mais adiante, né, 959, Kardec pergunta: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E aí vocês já pararam para se perguntar sobre isso? É um tema, assim, que muitas vezes a gente, independente de estar na doutrina desde pequenininho, de ter nascido nessa doutrina, de ter passado por outras religiões, ou de ter encontrado essa doutrina em algum momento da vida, existia em vocês algum sentimento que dizia: olha, tem algo a mais? Não é só isso aqui? Não é só esse mundo material? Existe para todo mundo, né? Então, os espíritos dizem, já temos dito, porque eles já tinham respondido uma pergunta semelhante lá no 393, então eles dizem: olha, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, esse instinto, esse sentimento instintivo está presente porque no fundo, né, do nosso coração, a gente sabe que nós somos espíritos, né? No fundo a gente sabe que isso aqui é uma passagem, né, e que nós vamos continuar existindo
depois dessa encarnação. Bem, daí tem uma explicação nessa pergunta, uma explicação de Kardec, que ele expande um pouquinho, eu acho interessante trazer também, que ele diz assim, a ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. Então, se a gente para pensar e a gente pensa em, morreu, acabou, é uma ideia muito dolorida, e é uma ideia que às vezes, inclusive, não faz sentido pra gente, racionalmente falando. A gente para pensar, mas se a gente olha do lado filosófico disso, poxa, será que então é só essa existência e daí não tem mais nada? E aí, né, repugna a nossa razão, a gente estranha, para dizer o mínimo, né? Crer em Deus sem admitir a vida futura fora um contrassenso. Então, uma vez que a gente acredite em Deus, a gente necessariamente está acreditando que existe algo mais e algo além. Né? Não é só, eu acredito em Deus, mas eu não acredito numa vida futura, é incongruente, é isso que Kardec está dizendo aqui. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. Então, existe uma razão pela qual nós temos essa crença no nosso íntimo. Independente, aí a gente está falando de religiões, né, e todas as religiões, mesmo os povos primitivos, sem, né, se a gente pensar na evolução, a gente consegue racionalizar mais, mas mesmo os povos primitivos já traziam essa mesma fagulha, né, essa mesma intuição de que existe algo além dessa vida material que nós estamos vivendo aqui. Então, aí, com todo esse arcabouço, né, de embasamento teórico da doutrina, a gente entra no tema, de fato, da conversa de hoje, os nossos entes queridos. Na pergunta 934, Kardec faz o seguinte, pergunta para os espíritos, a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quando é irreparável e independente da nossa vontade? E os espíritos respondem, trazendo um ponto de vista muito interessante, olha só. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, os espíritos colocam aí para a gente dois pontos. O primeiro, da inevitabilidade dessa dor, independente aí do cargo social, da situação em que a gente se coloque nesse mundo, é algo que passa, todo mundo passa. Perda de entes queridos é uma dor que todos nós estamos sujeitos a passar, né? Muito raro que aconteça de alguém conviver nesse mundo, criar laços, amar e não passar por isso, a não ser que seja uma existência ou muito curta, ou que é uma existência realmente muito curiosa, né, que não passou por isso, mas vai causar essa dor a alguém, se criou laços e se criou relacionamentos, né, pode até ser a primeira pessoa da família naquele instante desencarnar, mas vai causar essa dor a alguém, né, porque está desencarnando e vai deixar os seus afetos aqui. Então, é algo que realmente afeta, né, para não dizer 100%, mas olha, uma porção significativa de todos nós encarnamos aqui nesse planeta. E o outro ponto que os espíritos trazem é o da comunicabilidade, né, como uma consolação. E aí a gente vai ver que essa comunicabilidade, ela pode se dar de N formas. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho de prece, e ela pode se dar também, né, os espíritos aí, eles já trazem, assim, uma certa sugestão, né, da comunicação através da mediunidade, né, ou até de sonhos, que pode acontecer também, né. Então, aí, ali no livro Filosofia Espírita, sobre esse mesmo ponto, tem um ponto de vista aí do espírito desencarnado, né, que é bem interessante, que é assim, se pensas que quando um ente querido morre, o estejas perdendo, saibas que se dá ao contrário. Estás ganhando um amigo no plano do espírito.
Então, aqui, eu gostaria até de sugerir que a gente nem falasse mais nessa conversa aqui, nessa palestra, sobre perda de entes queridos. A gente pode até falar em separação momentânea, né, na saudade. Agora, a perda mesmo, se a gente parar para pensar em tudo isso que a gente já viu até agora, somos imortais, a vida continua, é um desenlace, né? O corpo físico fica aqui mesmo e vai passar pelos processos das rotinas do ciclo orgânico, mas o corpo espiritual, que é a nossa essência, que é o espírito, tem continuidade aí da sua trajetória. Se a gente pensar em tudo isso, a gente não perde, né? Os nossos queridos, nossos entes queridos, os nossos familiares, nossos amigos estão conosco. Eles estão conosco em outro estado vibratório. Então, estamos ganhando um amigo no plano do espírito. E nós te pedimos de coração, aqui seguindo a leitura, né? Que faças por ele o que puderes nas suas provações, segundo o que o amor te pode inspirar, pois também deverás passar pelos mesmos caminhos do que parece morte, para ganhar mais vida e mais consciência da criação de Deus, e ter ele próprio a nascer ou se fazer mais presente dentro da tua alma. Interessante, né, esse ponto. Achei muito bonito esse texto aqui, porque ele traz que a morte, para o espírito, ele é o veículo de mais vida. Ou seja, uma vez que o espírito deixa o corpo nesse planeta, nessa esfera, e se liberta, ele está ganhando a vida verdadeira, que é a vida do espírito. Né? Mais liberdade e também mais proximidade com o Criador, mais consciência de Deus, para ter Deus, né, nascendo ou estando ainda mais presente para aqueles nos quais Deus já nasceu no seu íntimo, né? Aqueles que vão enxergar Deus mais presentes dentro de sua alma. Então é muito bonito esse ponto de vista. Bem, gente, tendo todo esse ponto de vista bonito que a gente falou até agora, né? Não é perda, entes queridos estão aqui, somos imortais, mas por que então a gente sofre tanto? Essa é a pergunta. Por que então dói? Por que sofremos? Gente, o luto, né, para a psicologia, ele é um processo natural da condição humana. Então, é um processo, o luto. Ele acontece no momento de acontecer uma morte, mas ele também pode acontecer em outras situações de perda da vida, tá? Situação de, por exemplo, uma mudança repentina de cidade, ou um momento, por exemplo, de doença, ou um momento de perda de algumas liberdades a que se estava acostumado, como o momento que a gente está passando agora, muitas pessoas mudando radicalmente o estilo de vida e passando por um conjunto de reações e emoções muito próximo do luto, né? Então, o luto, ele é característico dessas perdas impactantes, inclusive a morte, inclusive a saudade dos entes queridos, está presente também o luto. É importante falar do luto, que é uma experiência muito particular e individual. Então, não dá para comparar, tá? Então, assim, numa família em que eu tenha, um exemplo, 2 irmãos que perdem um pai, e aí um deles passa-se um ano, um deles está tudo bem na vida, recuperou completamente a saúde emocional, a vida está tocando, lembra do pai com saudade, bem, o outro está, por exemplo, no fundo de uma cama, ou não consegue retomar as atividades direito, ou vive triste para baixo. As pessoas tendem a dizer, poxa vida, mas não pode ser luto mais, porque olha esse irmão aqui, ele já está tão bem, e esse outro ainda está tão mal, não faz sentido. Faz, gente. O mesmo pai, a mesma pessoa, deu tchau, a saudade é diferente para cada um, a história de cada um é muito individual. Então, a gente não pode comparar. O luto é um processo particular e individual e precisa ser respeitado. Importante a gente saber também que o luto tem começo, meio e fim. Tem fim. Então, se você se sente no meio de um processo de luto, eu já passei por alguns, é bom a gente saber isso, que é um processo. Começou, é verdade, pode ser que a gente esteja no meio dele, em alguma das etapas, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas uma hora vai acabar e vai deixar no lugar outras coisas.
E é importante passar por ele. É importante, não digo nem importante, é meio que não dá para evitá-lo. Inclusive, esse último ponto aqui eu quis trazer por isso. A fé não suspende o luto. Então, assim, eu tenho muita fé em Deus. Por que eu estou sofrendo ainda com o desencarne dessa pessoa? O fato de você ter fé não suspende o seu luto. A fé ajuda a passar pela dor com coragem e resignação. Mas não é um substituto imediato. Ela é uma grande, importante, fundamental ferramenta nesse momento. Ok? Dito tudo isso, eu queria só entrar um pouquinho mais a fundo na questão do luto. Na sequência que foi proposta por essa psiquiatra suíça, a doutora Elisabeth Kubler-Ross, ela é a pioneira da tanatologia, que é o estudo da morte. Então, o estudo da morte, ela começou esse estudo e ela propõe essa sequência como sendo uma sequência comum entre muitas pessoas estudadas que passaram por processos de luto. Quer dizer que todo mundo vai passar pela mesma sequência? Nem sempre, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes sim. E a primeira fase que se observa no luto é a fase de negação. Que fase é essa? É uma fase em que, no momento que acontece esse baque, a pessoa não quer acreditar, não quer achar que nada aconteceu, né? Então, aquela fase que quer seguir a vida como se não fosse real. Tende até a achar que não foi real, tá? Então, essa é a minha primeira fase. Na segunda fase, existe uma realização. Mas essa realização, às vezes, ela é acompanhada de muita revolta, de muita raiva. Porque a pessoa passa a perceber que não tem retorno naquela situação. Ela aconteceu mesmo, não tem volta. E isso traz uma indignação interna, uma vontade de achar culpados. Às vezes é um momento até que a gente ouve alguns amigos recusarem Deus. Né? Acontece, a gente sabe. Não, mas Deus também não me ajudou porque isso veio acontecer, né? Então, é um momento, é uma fase, vamos compreender, né? Claro que é aí que a fé ajuda, é aí que a fé consegue segurar pela mão e ajudar. Nem sempre só a fé resolve, né? Então, a gente tem que ter a fé, mas tem que entender que esses altos e baixos podem acontecer com aqueles que a gente ama. Essa raiva, ela pode acontecer, ela precisa ser acolhida, né? Na sequência, vem um sentimento de negociação, esse é muito familiar para mim, que é assim, ó, mas e se eu tivesse feito tal coisa? Ou se eu não tivesse feito tal coisa? A gente, é meio que uma fase, assim, de um desequilíbrio mesmo, né? O luto inteiro, ele é caracterizado por desequilíbrios. Nesse desequilíbrio pontual, a gente se imagina meio central na história, né? A gente conta uma história para a gente mesmo como se dependesse da gente a situação aconteceu ou não. Mas essa é uma fase, e ela passa. Aí vem uma fase da realização real, né? Que é, aconteceu, não vai adiantar nada eu ficar com raiva, não tinha nada que eu pudesse fazer, e aí vem uma tristeza profunda, que pode chegar a uma depressão. Também uma fase do luto. Né? Nessa fase de depressão, dessa tristeza profunda, né? A gente pode ver os entes queridos passando por essa fase, tendo até perda de vontade por atividades que antes traziam muita satisfação, né? Então é bom nesse momento a gente amparar, né? É bom amparar. Como é que a gente ampara alguém, né, que está passando por uma situação dessas? Procurar a pessoa, claro, é o primeiro passo, mas não botar pressão também é muito importante. Estar presente sem se fazer, sem se fazer assim, impor na vida daquela pessoa. Né? Então, eu dou um exemplo assim, às vezes a gente chega na casa da pessoa, a pessoa tem depressão, puxa, tá tudo uma bagunça, será que eu posso ajudar a organizar a casa? Às vezes isso já ajuda, lavar uma louça, passar um café, nessa fase que a gente não pode nem entrar um na casa do outro. Poxa, fulano, liguei lá, né? Poxa, fulano, deixei um cafezinho passado aí na frente da sua porta. Quando você quiser, é só abrir, né? Sem pressão.
Não perguntar para a pessoa, como é que você tá? Ai, como é que você tá? Muitas vezes a pessoa não sabe nem responder essa pergunta, né? Mas se perguntar diferente, se perguntar, como é que você está se sentindo hoje? Né? Hoje, às vezes, ela consegue concatenar e dizer, hoje eu tô um pouco melhor do que ontem, ou hoje não tô nada bem. Né? Então, começa por aí. E, por último, e muito esperado, o momento da aceitação, né? Que é o momento que, finalmente, a gente passa a compreender realmente o ocorrido. Não significa que não vai ter saudade, mas significa que a gente chega num estado mental um pouco mais estável, mental e emocional, né? Cada fase dura o tempo de cada um. Então, pode ser que você passe por várias situações de luto na vida. Em uma delas, a fase de negação dure muito, em outras seja a fase de depressão, em outras você já vá muito rápido aí para aceitação. Não tem como comparar, não tem como você nem se comparar, nem dizer assim, o meu luto é assim. Não, o meu luto nessa situação, com essa perda, com essa circunstância é assim, é pontual, tá? Bem, seguindo adiante, minha saudade, né, que fica. Aceitamos, mas a saudade não vai embora. Lá na pergunta 936, Allan Kardec pergunta para os espíritos como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam. E os espíritos respondem: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva de quem está ficando aqui, né, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Então, ok para a saudade e cuidado para o desespero. Né? Porque o desespero, inclusive, pode colocar essa carga pesada nos nossos entes queridos, e é exatamente o contrário do que a gente gostaria. Também uma alegoria interessante aí feita por Kardec, ele diz para a gente imaginar dois amigos que estejam presos juntos. Ambos vão um dia estar em liberdade, mas um deles consegue a liberdade antes do outro. Será que seria caridoso que aquele que continuou preso ficasse triste porque o amigo foi libertado? Será que é caridoso isso? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? Então, sempre que a gente pergunta-se, né, ou gostaria que alguém que partiu tivesse ficado mais um pouco, ou foi tão jovem, vocês já ouviram esse comentário? Nossa, foi tão jovem. Era a hora, né? Era a hora, Deus sabe a hora. E era a hora desse amigo. Não fiquemos tristes, porque ele alcançou a liberdade antes de nós. E para não ficar triste, né? Quais as saídas? Tem no livro Consolador, de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, a seguinte recomendação a respeito da prece. A oração coopera eficazmente em favor do que partiu, muitas vezes com o espírito emaranhado na rede das ilusões da existência material. Todavia, o coração amigo que ficou aí no mundo, nos momentos de repouso do corpo, pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, sem que a sua memória corporal registre o acontecimento na vigília comum. Então, tudo bem nos momentos de saudade, né? E até recomendado fazer uma oração por aquele que se foi, né? Pedir que esteja bem, pedir que os bons espíritos o auxiliem, pedir que seja esse coração iluminado, né? E se colocar à disposição também, porque às vezes os espíritos precisam, os guias espirituais precisam da nossa ajuda, né? Então, se colocar à disposição pode ser algo, se você se sentir preparado, pode ser algo bastante útil a se fazer. E
como mais? Além de rezar, né? Tudo bem, sei que eu preciso rezar pelo meu ente querido que se foi. O que mais que eu posso fazer para lidar com esse sentimento, com essa saudade? Homenagens póstumas são revertidas em benefício do ente querido na recuperação no mundo espiritual. Tá dando horário aqui, eu tô ouvindo. A gente já vai terminando. Mas eu queria só deixar para vocês essas últimas recomendações. Então, fazer homenagens póstumas, tudo bem também, tá? Desde que, claro, não precisa ser nada excessivo, mas alguns exemplos, assim, né, de homenagens póstumas. Na família do meu marido, eles são muito musicais. Então, é comum eles se reunirem em família e cantarem as músicas que fazem eles lembrarem de alguém que já se foi. Então, a tia gostava tanto de ouvir essa música, ou de cantar essa música, eles cantam a música e lembram dela, emanam boas energias. É uma homenagem póstuma, não custa nada e é muito bonito. Na minha família, a gente gosta muito de culinária. Eu gosto de cozinhar, então, assim, quando eu gosto de cozinhar as comidas que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe. Hoje mesmo eu fiz um franguinho agridoce que minha mãe que me ensinou, daí liguei para minha irmã, mandei mensagem, tô fazendo franguinho da mãe. Então, é um jeito da gente lembrar com carinho, né, das lembranças boas que ficam. Também é muito importante envolver o ente querido em ondas de ternura. A lembrança do bem faz bem. Então, lá na pergunta 320 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? E os espíritos dizem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, aqueles que estão sofrendo, se a gente lembrar bem deles, lembrar das coisas que eles fizeram boas, das obras boas que eles deixaram, isso vai acalmá-los, né? Vai dar aquele reforço na autoestima que todo mundo precisa, né? E se eles são felizes, vão ficar ainda mais felizes. Também para falar sobre como lidar, eu queria trazer uma frase que está no livro Vivências do Amor em Família, do Divaldo, que é: nossos entes queridos são joias que adornaram a nossa vida com um brilho especial, mas esses seres amados não nos pertencem. Então, é uma máxima, uma verdade, né? Então, nesse momento da dor, da saudade dos entes queridos, é importante a gente exercitar o nosso desapego. E esse desapego, ele vem também com uma lembrança do momento atual, do viver hoje. Então, aqueles que nos são amados e nos são queridos estão aqui ao nosso lado ainda no mundo, passando pelas provas e expiações junto com a gente, né? Vamos também reforçar esse carinho enquanto estamos juntos e uma vez que não estejamos mais, saber que aqueles momentos, aquelas lembranças nunca vão ser apagadas, elas ficam para sempre. Confiar em Deus, saber que eles vivem, eles nos aguardam, é muito importante. Agradecer o período que viveu ao lado do ente querido. Agradecer a Deus por aqueles momentos sagrados que a gente passou juntos. Lembrar dos momentos alegres. Eles vão receber a mensagem mental e vão ficar felizes. Na obra Violetas na Janela, se você quiser saber mais a fundo essa história, tem uma palestra muito bonita que foi feita na Semana da Juventude Espírita. A Camila Fertig, ela contou a história desse livro belamente. E esse vídeo está aqui no Facebook da casa, depois é só olhar. E é a história do Espírito Patrícia, e ela conta, eu vou contar o final da história, depois você ouve a história toda que vale a pena, sem spoilers, né? E ela conta que ela gostava muito de umas violetas que ficavam na casa dela, na terra, né? E quando ela desencarna, ela, em determinado momento, se depara com essas violetas lá no mundo espiritual. E ao se aproximar, ela ouve mensagens da mãe dela. A mãe dela, pelo pensamento, pelas orações, plasma para ela essas violetas e elas recebe lá no mundo espiritual. Então, lembrar-se dos momentos felizes, fazer essas orações, certamente vai ajudar você a passar por esse momento difícil, né, da separação, e o ente querido que está do outro lado também, que certamente também está com muitas saudades. Bem,
Tem mais um texto aqui do livro Filosofia Espírita. Quando nos lembramos de alguém que já passou para o mundo dos espíritos, procuremos seus feitos nobres e sirvamos deles como exemplos de vida, como sementes que possam dar frutos de luz em nossos caminhos. As lembranças da terra podem ser força poderosa de estímulos para os que partiram, e eles, onde estiverem, podem ajudar pela força das mesmas lembranças elevadas os caídos do planeta a se levantarem, procurando as mãos de Jesus para não errarem o caminho para Deus. Tentar preencher a ausência, fazendo por alguém aquilo que você gostaria de fazer pelo ente querido que já se foi, é mais uma prática também que pode ser feita. Então, doar pertences, ajudando a quem precisa, exercitar a fraternidade, né? Ajudar a cuidar de crianças, visitar um idoso que não tenha companhia. Nesse momento eu sei que é mais difícil, né? Mas colaborar com uma instituição. Aqui na nossa instituição, na Associação Fé e Caridade, tem muitos trabalhos que precisam de colaboração. Não é preciso muito, às vezes basta dar um sorriso, né? Às vezes basta ajudar essas pessoas com o seu tempo, com o seu carinho. E voltando à breve história para a gente concluir, que já finalizou o meu tempo, voltando lá, na história que eu comecei, se vocês não se recordam, aquela mãe que havia perdido o filho assassinado nos braços dela, né, aquela história difícil, que Edivaldo estava realmente tendo dificuldade de ajudar aquela mãezinha. Joana de Ângeles, que é o guia espiritual de Edivaldo, traz para ele uma inspiração e diz para ele assim: meu filho, parabenize-a. Congratule-se com a nossa irmã. Edivaldo fica espantadíssimo. Como assim, Joana está dizendo para eu dar os parabéns para essa mãe que acabou de perder o filho? Mas ele segue os conselhos de Joana e faz isso, e dá os parabéns. E ela fica meio um pouco transtornada, né? Mas quer saber por que ela está recebendo os parabéns. E Edivaldo explica: aos olhos de Deus, a vítima é abençoada, enquanto o agressor é verdadeiramente infeliz. E ela era mãe da vítima, né? O que Edivaldo está fazendo ali? O que Joana inspirou nesse momento? Inspirou a caridade deles para com a mãe do agressor, que havia sido preso, né? Então acontece um momento de reunião entre esses dois. Edivaldo tem um momento psicofônico em que o filho assassinado se reúne com essa mãe, e é um momento muito bonito no livro, né? Vale a pena depois ler. E essa mãe, tocada, né, por toda essa história, pela crença e pela certeza de que o filho continua vivendo, ela vai ter com a mãe do assassino, né, do rapaz que matou o amigo, o filho dela no caso, vai ter com a mãe e traz ela para ver Edivaldo. E essa mulher chega para ver Edivaldo também no outro dia lá pelas 2h da manhã. E ela diz assim: Edivaldo, eu voltei e trouxe-lhe a minha amiga, a mãe do amigo do meu filho. Ela já trata assim, o amigo do meu filho. E a mãe, né, do outro menino que está preso, diz assim: o assassino, o bandido. Ela condena o filho. E Edivaldo, então, vai conversando com elas e vai mostrando, né, e vai tocando o coração e convence essa mulher a ir visitar o filho. Não perca a oportunidade de ajudá-lo. E ela vai. E ela ajuda esse filho. Esse jovem estava preso e ele chega a tentar tirar a própria vida em determinado momento, tamanha a dor e a culpa que ele sente, e o transtorno também, porque ele estava usando muitas drogas, e ele passa, então, precisa de acompanhamento psiquiátrico intenso, tem crise de abstinência, mas, no final das contas, anos mais tarde, ele se recupera e se torna um psicoterapeuta, passando a trabalhar em obras de caridade de grande relevância para salvar outros jovens do uso das drogas. A mãe do menino que veio a morrer, do assassinado, se tornou uma das cooperadoras da Mansão do Caminho, e ela cuida com muito carinho de pacientes soropositivos para HIV, em homenagem ao seu filho. Uma história bonita, né? De recuperação, de fé. Eu queria trazer 2 exercícios, mas a hora eu acho que não me permite fazer isso. Eu queria estimular você a pensar o que você falaria para um amigo seu que está passando por um momento de luto ou de separação de um ente querido. Anote essa mensagem para o seu amigo. Se você pensar em alguma frase bonita, em alguma frase de esperança, anote essa frase que você falaria para o seu amigo.
mas fale para você. Ou guarde ela para o momento que você precisar, tá? Esse é o exercício. E um outro exercício que pode ser feito hoje à noite é lembrar de uma ou duas pessoas que estejam de fato, que você esteja sentindo mais saudade, que já estão no mundo espiritual, e dar um abraço, como a gente fala, abraço virtual agora, né, que a gente não pode se abraçar fisicamente, presencialmente. Esses abraços virtuais podem ser distribuídos com os entes que já se foram também. Então, mentalize e dê um abraço gostoso, um abraço virtual, um abraço espiritual nesses entes queridos. Eles vão sentir esse abraço, pode ter certeza. E no final das contas, a mensagem que eu queria deixar é que a vida continua. Vale a pena esperar. Um dia haverá o reencontro, seja por meio da reencarnação ou alma a alma no mundo espiritual. É só uma questão de tempo, e o tempo no mundo físico é muito curto. Tempo relativo, os espíritos nos contam que esse tempo é muito curto. Então esperemos, com fé no coração. É isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu tinha preparado também, né, Fabi, uma música e tudo mais, mas eu avancei demais a hora. Então fica para a próxima. Essa música tem outras aplicações para outros temas, eu trago em outro momento. A Emília, como é o nome da música? Trem-bala. Não é uma música espírita, é uma música popular, mas eu gosto muito porque ela tem umas frases assim, ó. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. Eu vou ficar emocionada. É saber sonhar. Que a gente não tem ninguém, na verdade, né, Fábio? A gente não detém as pessoas. A gente é companheiro um do outro. E essa companhia é passageira, então a gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui junto. Essa é a mensagem da música, que eu acho muito bonita. Obrigada, Emília. Fico com Jesus, grata pelas tuas palavras. E lembrando, Kardec, né, colocou lá no início do Livro dos Espíritos, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, morremos aqui para renascer mais adiante, sempre indo em direção à perfeição, né, à felicidade real. Com essas palavras, então, nós convidamos a todos para nós fazermos a nossa oração de encerramento desse momento tão bonito, tão gratificante, esclarecedor. Que a Emília receba as nossas bênçãos de gratidão. Que possamos lembrar de todos os entes queridos que estão no mundo espiritual, que eles recebam os nossos rameletes das flores mais belas, coloridas, perfumadas, com os nossos bilhetezinhos dizendo eu te amo, sinto saudade, mas continua a tua jornada como eu continuo aqui, para nos encontrarmos mais adiante. Obrigada, Senhor Jesus, pela bênção da doutrina espírita em nossas vidas, que nos esclarece, fortalece as nossas emoções, os nossos conhecimentos, direcionando para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Que as nossas orações possam envolver também todos os corações que perderam seus entes queridos, que sentem a dor da saudade, muitas vezes da solidão, a dor de não ter convivido mais tempo com essa pessoa, mas que as nossas orações dissolvam esses sentimentos e que fique somente a certeza do reencontro, que não precisa ser somente o dia que nós também nos encontrarmos lá, mas durante o sono físico, como foi dito. Peçamos, Jesus, dai-nos o equilíbrio emocional, para que, quem sabe, durante o sono físico, nos encontrar com estes entes amados. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa certeza, essa fé. Assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, Emília. Boa noite.